Na verdade, eu me deparei com isso enquanto fazia pesquisas sobre algo completamente não relacionado. Eu estava pesquisando sistemas de água fora da rede alguns anos atrás. Caí em uma toca do coelho e acabei lendo sobre um físico de quem nunca tinha ouvido falar, e um princípio que me deixou paralisado. Antes de prosseguir, a montagem que vou mostrar neste vídeo custa $15. Cada peça está na Amazon ou no AliExpress. Eu vou te dizer exatamente o que comprar, onde conseguir e como montar. E eu digo isso literalmente, porque uma criança de 12 anos consegue montar isso em cerca de 30 minutos. Liguei para um amigo na mesma noite em que descobri isso. Estávamos ambos genuinamente animados, daquela maneira que você fica quando algo parece que não deveria ser tão simples. Encomendamos as peças. Elas chegaram em poucos dias. Nós montamos. Funcionou exatamente como deveria. Meu amigo estava tão interessado que não parou por aí. Mas falaremos mais sobre isso em um minuto. Primeiro, deixe-me contar de onde isso realmente vem. Em 1977, a NASA lançou duas naves espaciais em direção ao Sistema Solar Exterior, sem painéis solares. A essa distância do Sol, os painéis solares são inúteis, sem baterias. As baterias morrem. Sem combustível, sem combustão, sem partes móveis de qualquer tipo. Apenas dois pedaços de metal com uma diferença de temperatura entre eles. Essa diferença de temperatura tem gerado eletricidade continuamente há quase 50 anos. A partir de 2022, a Voyager 1 e a Voyager 2 ainda estão transmitindo dados de além da borda do sistema solar, alimentadas por um princípio que um físico alemão descobriu em 1821, que a NASA transformou em um sistema de energia funcional na década de 1960, e que você pode replicar por cerca de R$ 15 com peças da Amazon agora mesmo. Ninguém fala sobre isso. Vamos consertar isso. O princípio é chamado de efeito Seebeck. Thomas Seebeck o descobriu em 1821. Quando dois materiais condutores diferentes são unidos e um lado está quente enquanto o outro está frio, surge uma tensão na junção. Nenhuma reação química, nenhuma combustão, nenhuma parte móvel, apenas quente de um lado, frio do outro, e a eletricidade flui. Quanto maior a diferença de temperatura, mais eletricidade você obtém. É isso, Seebeck publicou. A comunidade científica entendeu. E por cerca de 100 anos ficou na prateleira porque a eletricidade barata da queima de carvão era mais fácil. Então, duas coisas aconteceram. Os soviéticos precisavam alimentar mais de 1.000 faróis não tripulados e sinalizadores de navegação ao longo da costa ártica. Sem rede elétrica, sem ninguém por perto para reabastecer nada. Eles construíram geradores termoelétricos usando o efeito Seebeck com uma fonte de calor radioativa. Configure, deixe lá, volte em uma década. Mais de 1.000 deles foram implantados até o final da década de 1980. Então a NASA precisou alimentar naves espaciais, indo para onde o Sol está longe demais para painéis solares. A Voyager 1 e 2 carregavam cada uma 3 desses geradores, 470 watts no lançamento. Quase 50 anos depois, eles ainda estão funcionando a cerca de 220 watts cada. Zero partes móveis, zero manutenção. Diferença de temperatura, a mesma física, com 200 anos de idade, ainda alimentando naves espaciais agora mesmo. Então, por que você não sabe sobre isso? Porque no século XX, as concessionárias de energia construíram uma rede. A rede era conveniente e a eletricidade barata fez com que a geração de energia pessoal parecesse desnecessária. O efeito termoelétrico foi mantido vivo em programas da NASA e aplicações militares, mas nunca chegou à sua loja de ferragens. Não porque não funciona. Porque não dá lucro dizer que um módulo de 15 raios no seu fogão, a lenha gera eletricidade a partir do calor que você já está produzindo e desperdiçando completamente. A concessionária cobra da família americana média cerca de 16 centavos por quilowatt-hora.
de acordo com a Administração de Informação de Energia dos Electricity. O custo real para gerar essa energia é uma fração desse número. Essa lacuna financia uma infraestrutura que você não possui e uma indústria sem incentivo para lhe contar nada disso. Agora, aqui está a montagem. O componente é chamado de módulo TEG, gerador termoelétrico. O mais comum para uso DIY é o TEC 1.22706, cerca de 8 na Amazon ou AliExpress. É uma pequena placa de cerâmica e metal, aproximadamente do tamanho de um selo postal grande e quase tão espessa quanto 4 cartões de crédito empilhados. Por dentro estão 127 pares de elementos semicondutores. Telureto de bismuto, a mesma família de materiais com que Seebeck estava experimentando. Lado quente na parte de baixo, lado frio na parte de cima. A diferença de temperatura gera eletricidade, com uma diferença de temperatura de cerca de 60 tonnes TC entre as duas faces, o que a superfície de um fogão a lenha atinge facilmente. O módulo produz cerca de 3 volts. Isso não é o suficiente para carregar um telefone sozinho. Então, você adiciona um elevador de tensão USB DC-DC de 5 Hz, que pega essa baixa voltagem e a eleva para uma saída USB limpa de 5V. Conecte o módulo ao booster. Conecte o cabo do seu telefone ao booster. Agora você está carregando seu telefone com lenha. Custo total, $15. O fogão já estava queimando. Você já estava desperdiçando cada pedaço desse calor. Aqui está como tirar o máximo proveito disso. Coloque o módulo TEG plano na superfície do fogão com uma fina camada de pasta térmica entre eles. O mesmo material usado entre um processador de computador e seu cooler para maximizar a transferência de calor. Na parte superior do módulo, prenda um pequeno dissipador de calor de alumínio para manter essa superfície o mais fria possível. Quanto maior o espaço entre os dois lados, mais tensão você gera. Uma leve brisa passando pelo dissipador de calor faz uma diferença real. 2 ou 3 módulos ligados juntos podem carregar um telefone mais rápido e manter uma pequena luz LED acesa ao mesmo tempo. Agora, de volta ao meu amigo. Depois que montamos o primeiro juntos, ele ficou em silêncio por algumas semanas. Então ele me enviou fotos. Ele gastou cerca de $200 construindo uma matriz multimódulo adequada. 8 placas TEG, um circuito booster melhor, um pequeno banco de baterias selado para armazenar a saída. Ele montou todo o conjunto no tubo da chaminé do fogão a lenha em sua cabana fora da rede nas colinas, onde passa a maior parte de seus fins de semana entre outubro e abril. O sistema funciona continuamente sempre que há fogo aceso. Ele alimenta sua iluminação LED em toda a cabana, mantém seu telefone e rádio totalmente carregados e fornece uma carga lenta para um banco de baterias que ele usa para operar uma pequena bomba de água. Ele não pagou por nada dessa eletricidade. O fogão já estava lá. A lenha já estava queimando. Ele apenas parou de jogar a energia fora. Essa configuração de cabana é um dos encaixes mais naturais para essa tecnologia em média escala. Mas o fogão a lenha é apenas uma maneira. Aqui estão algumas outras que são completamente viáveis agora. Vida em furgão e overlanding. Um módulo TEG montado contra a carcaça do escapamento ou parede corta-fogo perto do motor gera eletricidade sempre que você está dirigindo. Calor que atualmente não vai para lugar nenhum. Não substituirá seu alternador, mas suplementa silenciosamente seu banco de baterias durante todo o tempo em que você estiver se movendo. Sem fiação extra, sem painéis para angular para o sol, nada para manter. Acampando com uma fogueira ou fogão de acampamento. Um único módulo e um booster de tensão cabem no bolso da jaqueta. Coloque-o na borda do seu fogão de acampamento. Escore o lado do dissipador de calor para fluxo de ar e você terá um carregador de telefone funcionando com o que quer que você já esteja cozinhando. Sem bateria para lembrar de carregar antes de sair. Sem procurar por um ângulo solar
em um acampamento sombreado na floresta. Cabanas remotas de caça e pesca. Pequenos abrigos que são usados sazonalmente com um aquecedor, a propano ou fogão a lenha, são candidatos perfeitos. O calor já está lá. Uma configuração TAG de 50 reais mantém rádios, unidades de GPS e lanternas de cabeça carregados durante toda a temporada, sem carregar baterias ou usar um gerador. Veleiros e barcos a motor pequenos. Uma matriz TAG perto da linha de escape do diesel gera energia suplementar sempre que o motor funciona. Genuinamente útil para manter os bancos de baterias carregados em passagens mais longas, quando a entrada solar é limitada pelo clima, estação ou pelo ângulo da sombra do equipamento sobre seus painéis. E então, há aquela que surpreende a todos: a pilha de compostagem. Uma pilha de compostagem ativa, em plena decomposição, atinge 55 a 70 °C em seu interior. A superfície externa permanece mais fria. Essa é uma diferença de temperatura real que você pode colher. Um módulo na interface com fios, indo para um pequeno booster, pode alimentar um sensor de umidade do solo, um temporizador de jardim ou uma pequena luz a partir do calor biológico de material vegetal em decomposição. Sem queima, sem combustível, sem luz solar necessária. Apenas a biologia fazendo o que a biologia faz, e você capturando a energia no caminho de saída. Nada disso substitui sua conta de luz. Um módulo não fará sua geladeira funcionar, e não vou fingir o contrário. O que ele faz é deixar claro algo que a indústria de energia nunca teve motivos para anunciar: que o calor residual que você já está produzindo a partir de equipamentos que já possui, usando física que é compreendida há 200 anos, pode ser transformado em eletricidade utilizável por 15 dólares. E uma vez que você entende como funciona, começa a haver fontes de calor em todos os lugares. A montagem de 15 dólares no seu fogão, a lenha é apenas a primeira. As sondas Voyager estão atualmente a cerca de 15 bilhões de milhas da Terra. Elas ainda estão enviando dados para casa. Elas funcionam com base em uma diferença de temperatura. O mesmo princípio, a mesma física que Seebeck escreveu em 1821. Você pode construir sua primeira versão antes do final da semana. Se esta história mudar a forma como você vê o calor residual em sua casa ou a simples física do mundo ao seu redor, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história e a tecnologia que eles tentaram manter nas sombras. Vamos alimentar o futuro juntos. O próximo tesouro escondido da ciência será revelado em breve.